versículo 33. Atos 5, versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e quiseram matá-los. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, neste momento nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor, meu Deus, sabedoria, pedindo ao Senhor misericórdia e principalmente iluminação do Espírito Santo aos nossos corações e à nossa mente, e a revelação da palavra do Senhor, para que possamos, meu Deus, ouvir a Tua santa e poderosa voz, para que venhamos todos nós estar, meu Pai, meu Deus, submissos à Tua santa e poderosa palavra. Meu Pai, me coloca à Tua disposição, importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Nós podemos entender a respeito disso. O contexto que nós vimos no culto passado foi a prisão dos apóstolos. Já é a segunda vez que eles foram presos. E por que eles foram presos? Porque eles estavam pregando, a respeito da ressurreição do Senhor. E eles foram presos, antes de serem presos, vidas se convertendo, outras vidas não queriam, sendo presos diante do Sinédrio, diante das autoridades judaicas, religiosas. Eles pregam e pregam a mesma coisa. O versículo 27, dá uma olhada aí, trouxeram apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Por quê? Porque a pregação de de Pedro, Paulo ainda não havia entrado na história, de Pedro, dos apóstolos, na verdade, dos apóstolos, era que eles haviam matado, crucificado o Senhor Jesus, o Messias, e este ressuscitou dentre os mortos. Amém? A mesma pregação, irmãos, desde o dia, do último dia da festa de Pentecostes, aonde se cumpriu a promessa do Senhor, desde aquele dia, a pregação era a mesma pregação. Eles falavam a mesma coisa para a multidão, e quando eram presos também diante do Sinédrio, falavam a mesma coisa. Eles não tinham assim, eu vou falar desse jeito para não machucar, não macular, porque senão a pessoa vai ficar zangadinha comigo. Não. Quer ver? Volta um pouco, vá ao capítulo 2, que refere-se ao dia de Pentecostes, no versículo 23. Vamos só ler um trechinho para a gente entender o meu argumento aqui, para nós entendermos a minha argumentação. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Pedro aqui está falando a respeito de Jesus Cristo. Vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. O Evangelho ele vem primeiro com acusação. Depois, eles dão o que? Apresentam a salvação. O meio de sair dessa condenação. Para que as pessoas, os homens, nós reconhecermos que nós somos pecadores. Existe uma culpa, ou existia uma culpa sobre nós. Amém? A culpa do pecado, a culpa da crucificação do Senhor. Como aqui está, sendo este entregue a determinado desígnio, presciência de Deus, vós o matastes. Ok?
E isso foi o primeiro discurso, o primeiro sermão de Pedro, no último dia da festa de Pentecostes. 3.000 homens se converteram. Capítulo 3, versículo 15. Agora vem a referência sobre a cura do coxo, chama a atenção dos judeus. Eles passam a pregar, né, no cenáculo no pórtico de Salomão, no pórtico de Salomão, no templo. E essa multidão, né, depois de verem o sinal que havia acontecido, aquele homem que todos conheciam, estava à porta, né, da porta chamada, né, Formosa do templo. Aí a pregação é 3:14. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedesses um homicida. 15. Dessarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Mudou a pregação? Não, é a mesma coisa. Vocês o mataram. 4:10. Agora, depois da prisão dos irmãos, depois da prisão de Pedro e João, após, né, o que estava acontecendo com relação à cura do coxo, da porta Formosa. 4:10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. Então, para o povo, eles falaram: vocês mataram. Para as autoridades religiosas, vocês mataram. O que mais? Versículo. Então aí Pedro e João saem, Ananias e Safira. Agora, né, há mais conversões, e sempre o mesmo discurso. Agora nós vamos aonde nós estávamos. 5, né, e foi o versículo que nós lemos, 28. Então o discurso é: expressamente vos ordenamos que não ensinastes este nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre vós o sangue deste homem. Então aqui, né, o sumo sacerdote está falando para Pedro, né, ou melhor, agora são os apóstolos, não pregaram, e o discurso é que eles mataram. Então Pedro, 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes: importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de vossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vós matastes. Estou lendo 30. Por que eu estou lendo 30? Para que a igreja venha entender. Esse é o Evangelho. O Evangelho, ele nos mostra o quanto nós somos culpados pela morte do Senhor. Que não há um justo sequer. Primeiro apresenta que a gente não é, né, a coisa mais bela deste mundo, né? Como já ouvi alguns, né, nós não somos a florzinha de Jesus, mas nós somos pecadores. E havia uma culpa, né, da crucificação do Senhor, da morte do Senhor, porque nós o matamos. Eu não estava lá, pastor. Você acredita que todos aqueles 3.000, 5.000 homens, mas o povo de Siné também não estavam, muitos não estavam presentes no momento. Mas não era porque estavam ali presentes e ali o mataram, mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Que nós, primeiramente, o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, e o pecado que nós cometemos. Amém? Os pecados que nós cometemos. Então, primeiro, o Evangelho vem com esse peso para que a gente venha, o pecador venha reconhecer, para que o homem venha reconhecer que é um pecador.
E depois ele apresenta a graça. Há um caminho para que essa condenação saia das suas costas. Apresenta a graça. Amém? E aí foi o que ocorreu no 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram. Eles tiveram ódio. E o ódio era tanto que eles queriam matá-los. Amém? O tema que eu trago aqui, irmãos, são 4 respostas nos textos que nós vamos ler. 4 respostas à verdade de Deus. 4 acontecimentos, com relação à verdade de Deus. A verdade de Deus procura reação, promove reações distintas no coração dos homens. Todo homem quando nasce, ele nasce com um coração endurecido. Todos. Por isso Ezequiel diz que ele, o Senhor, trocará o coração de pedra pelo coração de carne. Todo mundo tem um coração duro. Duro. E a pregação do Evangelho, conforme tudo que nós vimos até agora, tem 2 resultados. O primeiro resultado, quebrar, aquebrantar esse coração daqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, no tempo e na hora certa. Amém? Mas não é somente isso, irmãos. Endurecer mais o coração de um condenado. Pastor, é absurdo isso. Nós vimos isso. Eles pregam, a palavra é a mesma. O efeito que surte a muitos, 3.000 homens se convertem, 2.000 homens se convertem, outros não querem nem saber. Eu, depois da morte de Ananias e Safira, fazer parte daquela igreja, e a pessoa fez uma mentira, morreu. Um coração que vai sendo endurecido. Como um desses aqui, os saduceus, os fariseus, destes ao qual eles, porém, ouvindo, se enfureceram. Um coração de duro se torna mais duro para a condenação. O Evangelho é para a salvação e confirmação da condenação. Essa é a grande verdade. Vocês viram que eles não mudaram a pregação, mas o efeito que surtiu no coração das pessoas, dos ouvintes, da audiência, foram bem diferentes. Amém? Nós vamos partir disso aqui. Os apóstolos proclamaram Cristo, são presos, são libertos de forma miraculosamente, voltam a pregar no templo. No Sidero, Pedro declara: importa obedecer a Deus antes do que aos homens. E Lucas mostra 4 reações. Nós vamos trabalhar essas 4 reações. É um sermão de 4 pontos. 4 reações, contrastantes diante da mesma verdade, diante da mesma palavra, diante da mesma verdade. Eles vêm pregando. Houveram, nos textos que nós vamos ver, 4 tipos de reações. A primeira reação, versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e quiseram matá-lo. O termo tal qual, esse enfureceram, irmãos, o termo que Lucas escreve, e é um grego que ele escreve, está em grego, a palavra que ele usa é diepriponto.
dieprion, né, que significa o quê? Cortar até o coração. Fazer uma ferida dolorida. A maneira ao qual eles estavam, né, não era o resultado para ter um arrependimento, mas foi o que eles expressaram: raiva, ódio, desejo de matar. Assim mesmo aconteceu com aqueles que crucificaram. Estou falando de, né, Pôncio Pilatos, né, de todos aqueles que crucificaram, participaram diretamente da crucificação do Senhor. Eles tiveram ódio, eles tiveram desejo de morte. A graça de Deus, a graça comum de Deus retida, e o homem com a sua natureza maligna segue os seus instintos. O que nos mostra aqui, esse evangelho sendo pregado, irmãos, não é a graça salvadora que alcança o coração desses homens, mas é retirar a graça comum do Senhor. Essa graça ao qual faz todos os homens, toda a humanidade, fazer algo bom. Mas quando Deus a retira, ou vai retirando, esses homens, eles vão ser maus. Não existe um justo sequer. Não há um justo. Se existe bondade em nós, meus irmãos, qualquer bondade do ser humano, seja este um crente, seja esse uma pessoa que não é crente, irmãos, essa bondade não vem do homem. Porque o homem sem Deus, o coração dele é duro. É duro. E se não é o eleito do Senhor, esse coração ele vai se endurecendo a ouvir, se endurecendo mais a ouvir a mensagem do Evangelho. Porque vocês o mataram. Amém? Então a palavra, né, dieprion, desculpe meu grego, tá? Significa o quê? Cortar, ou cortando até o coração. Não para arrependimento, mas ao que nós vimos aqui: ódio. De repente você fala: meu Deus, eu achava que o Evangelho era somente para que as pessoas fossem salvas. É para isso. E também para a confirmação da condenação. Essa é a grande verdade. A reação oposta àquela provocada pelo Espírito em Pentecostes. Aqui a resistência é ativa e crescente, irmãos. É uma resistência ativa e crescente. Bem diferente do que nós vimos, né, lá no dia de Pentecostes. Quando as pessoas ouviram de Pedro, né, vocês o mataram. Aí eles perguntam: o que nós devemos fazer agora? Arrependam-se. É o meio da graça, é o caminho da graça, o caminho da salvação. Mas isso só acontece no coração daqueles que Deus escolheu, que Deus começou a quebrar o coração de pedra. Mas aqueles que Deus não escolheu para a salvação, mas para a condenação, irmãos, esse coração com o Evangelho vai se tornando cada vez mais embrutecido, endurecido. Assim como o coração de quem? De Faraó. Faraó, em Êxodo 7, João Calvino diz aqui, né, a diferença entre um coração natural duro e um que Deus endurece. O primeiro já está inclinado ao mal, o segundo é entregue por Deus ao próprio endurecimento, como um juízo, para que persista obstinadamente na rebeldia. Faraó presenciou, ouviu 10 pregações. Não foram 10 pragas? 10 pregações. E qual foi o resultado dessas pregações no coração de Faraó? Endurecimento. Se endureceu cada vez mais.
Como João Calvino fala aqui, né, o coração naturalmente é duro. Porém, alguns corações Deus vai endurecendo. E isso através do Evangelho. Isso através do Evangelho. E esse endurecimento é para o juízo ao qual Deus entrega essa pessoa aos seus deleites, entrega essa pessoa para que ela venha, né, continuar obstinadamente, né, na rebeldia contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. Como esses homens aqui estão declarando, né, eles se enfureceram, ao invés de eles se aquebrantarem, não, eles se endureceram mais ainda, e aí o desejo deles era matar os apóstolos, assim como mataram a Jesus Cristo. Assim como o faraó, os líderes aqui não apenas rejeitaram, mas se afundaram mais em uma oposição, quanto mais a verdade é exposta. A verdade do Evangelho está sendo exposta, a palavra de Deus está sendo apresentada. O que está acontecendo? As pessoas vão se afundando. Essas pessoas, por exemplo, né, esses líderes aqui espirituais, né, o faraó, né, é um exemplo que está na Bíblia, eles vão se afundando cada vez mais no ódio, cada vez mais na oposição à verdadeira palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus vem para confrontar a gente. Não adianta, irmãos. Ela sempre vai confrontar. E qual é o efeito que tem surgido no coração das pessoas? Lembre-se, Deus está quebrando o nosso coração. E glória a Deus por isso. Quando a gente recebe a palavra de Deus, mostra os nossos pecados, é como os judeus falaram a Pedro: o que nós podemos fazer agora? O que a gente pode fazer para mudar isso? Arrependam-se. Arrependam-se. Amém, irmãos? Agora, outros nós estamos vendo, eles estão se enfurecendo, estão se embrutecendo. Mas isso é para a glória de Deus. Porque tanto, né, na salvação quanto na condenação, Deus é glorificado, gente. Deus é glorificado. Essa é a grande verdade. Deus é glorificado em todo tempo. Resistir à palavra repetidamente não é passivo. É um processo de autodefesa espiritual contra Deus. Nós vamos, né, muitas vezes, né, resistindo, mas presta atenção, irmãos, até hoje, e para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Você tem, né, sendo confrontado pela palavra, aí você começa: espera aí, fiz isso errado, perdoa, Senhor. Eu quebrei isso, eu fiz aquilo, tal. É uma verdade, irmão. Não é verdade? E glórias a Deus que você não tem se embrutecido mais. Porque o embrutecimento nos mostra o quê? Né? Uma condição oposta à verdade. Cada vez mais vai se embrutecendo, cada vez mais vai tendo raiva. Mas também isso é para a glória de Deus. Porque Deus é glorificado tanto na condenação e também na salvação. Amém? Versículo 34. Então esse é o primeiro ponto. O efeito do Evangelho no coração desses homens. E o 34 diz assim: mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam
foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com eles. Amém? Então, no meio desse tumulto, levanta-se um líder, não um líder, porque o sumo sacerdote, ele era, nesse tempo aqui, agora, nesse momento, era um saduceu, mas um grande líder chamado Gamaliel, também no Sinédrio, fariseu, ele se levanta, no meio de toda aquela fúria, no meio de todo aquele ódio. E o conselho que ele dá, qual que é? Gente, vocês viram o que aconteceu há tempos atrás, um cidadão chamado Teodoro, 400 homens seguiram ele, mas ele morreu. E aí, aquele grupo se dispersou. Não se ouve falar disso. Depois desse, teve Judas, no tempo do recenseamento. Não é o Judas Iscariotes, nem o Judas Tadeu, discípulo também do Senhor, mas porque Judas é um nome comum, como José, até mesmo como Jesus. E a mesma coisa, esse homem, Gamaliel está falando. Esse também pereceu, esse também morreu, e esse grupo acabou. Esse grupo que nós estamos aqui julgando e ameaçando, também foi de alguém que se levantou, esse tal de Jesus de Nazaré. E se for de Deus, se for uma obra humana, como foram as demais, vai acabar. Mas se for de Deus, a coisa vai à frente. Então toma cuidado, porque muitas vezes a gente pode estar lutando contra Deus. Amém? Aqui nos mostra que Gamaliel é uma figura bem respeitada, porque eles acataram. Era alguém muito conhecido, sim, e muito conhecido sim. Tanto que, se nós, quando Paulo fala a respeito dele, Paulo fala que ele foi discipulado aos pés de Gamaliel, esse mestre da lei. Amém? Então, a figura foi mestre Paulo e de reputação ilibada entre o povo, respeitada entre o povo. E ele intervém nesse momento com um propósito: reduzir, acabar a tensão que estava ali. Os caras estavam querendo matar, os caras estavam enfurecidos, e evitar uma auto precipitação com relação à violência. Ele foi um homem racional, ele foi um homem sábio, inteligente, ele foi apaziguador, apacentador. Amém, irmãos? Naquele momento tenso, ele não se deixou levar pelo furor daquele momento, pelo calor daquele momento, mas não. Ele se manteve sóbrio, pés no chão, e acalmou o problema que estava ali. Ele relembra casos passados, de Teudas, ele relembra o caso de Judas, o Galileu, para mostrar movimentos humanos se desfazem sem necessidade de ação externa. Então, é tipo assim, é algo que é humano, algo que é uma motivação humana, algo que sabe, isso vai acabar. Deixa fazer. Deixa aí. Muitas vezes estão ansiedade, é algo do momento. Então ele foi sábio, em conflitos eclesiásticos ou sociais. Há espaço para prudência e moderação. Quero lembrar aos irmãos que Gamaliel não era um homem convertido ao cristianismo. Ele era um fariseu. Ok? Ele
maneira alguma ele é uma pessoa convertida, né, e vendo os apóstolos, os 12, como irmãos dele. Mas isso aqui nos mostra o quê? Graça comum de Deus é derramada sobre toda a humanidade. Graça comum que foi derramada sobre a vida de Gamaliel naquele momento. Para quê? Para que se fosse cumprido os propósitos, os desígnios de Deus. Amém? Da mesma forma como Deus ele retira a graça para que ele venha governar a humanidade, ele também derrama graça e mais graça. Gamaliel não foi espiritual. Gamaliel foi racional. Uma atitude que um homem sábio ele toma em qualquer momento de ofurô, qualquer momento de raiva, qualquer momento que as coisas não estão bem, de tribulação. Para isso a pessoa precisa ser crente, irmãos? Não. Quantos homens, quantos chefes de Estado que em momentos de tribulação, de uma pré-guerra, vão lá e apacentam as coisas, e apaziguam as coisas. Isso é o que? Graça comum. Isso não significa conversão, porque ele não houve uma confissão ao Senhor. Ele não via os 12 apóstolos como irmãos, mas ele foi apaziguador. Versículo 39. E é o conselho agora de Gamaliel. Mas se este é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus Cristo e o soltaram. Então, o primeiro ponto foi o efeito da palavra de Deus, da pregação do Evangelho no coração dos homens. O coração do Sinédrio, dos homens, das pessoas do Sinédrio, foi de endurecimento para juízo. O segundo ponto nós vimos aqui, um homem, independente se é crente ou não, né, ele foi apaziguador, ele apacentou, ele não colocou fogo, né, lenha na fogueira, ele foi sábio. E o segundo ponto, eu quero dizer também, ele não foi espiritual, mas o que ele foi é o que muita gente, é o que muita instituição religiosa, muita igreja, ela é, ou está sendo pragmática. O que é pragmatismo, pastor? O que é ser pragmático? Você só quer saber dos resultados. Se está dando certo, tá bom. Se a gente colocar um globo aqui e fazer, né, o culto night, tocar uns louvores gospel, encher isso aqui, ó, é o que importa. Pragmatismo. Está querendo ver o quê? Resultados. Pastor, veste uma bermuda, muito palavreado. O senhor não faz escola com jovens, com as crianças? Que é isso, ficar ensinando os 10 mandamentos, a palavra de Deus, catecismo Westminster, isso é coisa de velho. Tem que ser falar a linguagem deles. Porque isso vai fazer o quê? Encher. E gente que não está vendo a diferença entre a igreja, Deus e o mundo. Isso é pragmatismo. Se der certo,
é de Deus. Agora, se não der, isso é obra humana. Porque Deus já ouviu isso aí. Nós vamos fazer tal coisa. Ah, não deu certo. É porque isso, né, foi carnal. Não está dando certo. Isso é Deus. Nem tudo que está dando certo é certo. Mas o que está certo está escrito na palavra de Deus. Não é o que os homens acham, não é o que os homens pensam, mas é o que Deus diz. Ponto final. O discurso de Gamaliel, irmãos, foi o discurso mais pragmático. Vamos ver o que vai dar. Se não der certo, foi coisa humana. Mas se eles forem de Deus mesmo, olha, vocês vão estar lutando contra Deus. E aí, muitas vezes, existe uma pressão de lideranças que lançam isso contra os liderados, ou até mesmo contra outras pessoas, e falam, se der certo, olha, sabe o que está acontecendo com você? Que está indo contra isso? Você está lutando contra Deus. Uma teologia do medo, uma teologia opressiva. Amém, irmãos? Nem tudo que está dando certo está certo, mas o que é certo é o que está escrito na palavra de Deus. E diante disso, nós não podemos ser neutros, pragmáticos, né? O conselho de Gamaliel é um conselho carregado de neutralidade pragmática. Vamos esperar para ver. A pessoa está indo pelo caminho errado, é um irmão seu, está indo pelo caminho totalmente distorcido. Não, deixa, vamos ver o que vai dar. Isso é neutralidade pragmática. Nós, como crentes, vendo nosso irmão indo pelo caminho errado, cabe a nós exortá-lo. Está escrito na palavra. E não deixar ele para aquele caminho. Não esperar, vamos ver o que vai dar. Não termos nenhum tipo de compromisso. Esperar para ver, isso é o que? É não assumir o compromisso como crente. Não estou falando a respeito deste homem, porque esse homem não era crente. Ele conhecia muito bem a palavra do Senhor, a Torá, era um mestre da lei, né? Paulo foi instruído aos pés dele. Gamaliel, né? Ele provavelmente é o neto, né, de Simão, que chegou e ensinou ao Senhor Jesus, depois do Senhor Jesus ser circuncidado no templo. Que aí ele fala assim, agora eu posso morrer, porque eu vi a glória do Senhor, a promessa do Senhor. Mas isso não quer dizer que ele é um crente convertido ao Senhor, mas um discurso totalmente pragmático. Isso é ele. Mas nós, como crentes cristãos, não podemos agir e seguir um caminho como esse. Oi, não, vamos ver se está certo. De maneira alguma. Gamaliel não confessa a Cristo, apenas adota uma postura de não envolvimento direto. Ser passivo. O perigo é o seguinte, irmãos: a prudência pode virar indiferença espiritual quando a verdade não foi revelada. Ou seja, ele foi prudente? Foi. Mas não foi espiritual. Por quê? Porque ele não agiu conforme a verdade. E isso é para a aplicação nossa. Não basta evitar o erro. É preciso abraçar a verdade de forma ativa e pública. Amém? Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, né? O versículo 40, a gente vê aqui. Então, quando Gamaliel dá esse conselho, eles chamam novamente os apóstolos, que haviam tirado para Gamaliel falar, chamam os apóstolos, 40, açoitam, né? Chegam e dá chicotada nos apóstolos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos
de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Qual foi a ordem dos homens? Não é para fazer isso. E tomaram o chicotada. Eles se calaram? Não. Pregavam lá, novamente em um lugar público, lá no templo, Porte de Salomão, aonde eles estavam se reunindo, onde as multidões ali, de repente estavam ouvindo a palavra de Deus. E havia uma conversão, mas não somente ali, mas também na casa desses novos convertidos, essas pessoas que iam se convertendo. Amém? E é o quarto ponto. Qual é a reação dos apóstolos? Qual é a resposta dos apóstolos? É a pregação contínua. Eles não deram para trás, eles não recuaram. Enquanto o sinédrio reage com raiva e neutralidade, os apóstolos reagem com alegria, mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento. O sinédrio reage com raiva. Agora, os apóstolos que foram chicoteados, repreendidos, ameaçados, eles saem como? O versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando, e por terem sido considerados dignos de sofrer. Somos prontos para sofrer pelo Senhor e nos alegrar por isso. Estamos prontos para sermos rejeitados, até mesmo pelas pessoas que mais estão próximas por nós professarmos e confessarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Teremos alegria a cada rejeição, teremos alegria a cada desprezo, teremos alegria até mesmo, em alguns casos que acontecem, a ameaças ou reações físicas. Essa alegria não é masoquismo, mas é fruto da convicção de que sofrer com Cristo é um privilégio. Sofrer pelo Evangelho é um privilégio. É um privilégio, irmãos. Porque Ele sofreu por nós. E Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Mestre. E se o nosso Mestre passou, viveu isso, e muito mais do que nós, porque nós não queremos sofrer por Ele? Porque não queremos dizer não aos nossos desejos? Existe aqui uma perseverança da missão da igreja, a missão do povo de Deus, todos os dias, independente das perseguições, independente das ameaças, independente até mesmo do que eles sofreram fisicamente, eles estavam e foram pregar o Evangelho, porque eles se alegraram em sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O verdadeiro discípulo não mede fidelidade pelo conforto, não mede fidelidade pelo conforto, mas pela constância na obediência, mesmo sob oposição. Amém? Aqui nós vimos, irmãos, a reação do Evangelho no coração dos homens. Como Deus age no coração dos homens. Salvação, aquebrantamento ou endurecimento. Nós vimos aqui que, diante de situações, de tribulações, situações tensas, um crente, que serve para nós, se esse homem não era crente e agir dessa forma, nós devemos agir com prudência. A palavra de confronto é, primeiro, como o Evangelho, ou como seu coração está aceitando o Evangelho. Você tem sentido, sendo aquebrantado a cada confronto? Ou
você está se embrutecendo cada vez mais. 2. Como você, em situações tensas, isso dentro da sua casa, na família, você tem sido alguém que coloca lenha na fogueira ou tem trazido apacentamento dentro do seu lar? Lá onde você trabalha, você tem sido, ao ouvir alguém falando de outro, ou sabe que existe uma briga, existe uma rixa entre pessoas ali onde você trabalha, você tem sido a pessoa que traz o apacentamento, ou você tem sido a pessoa que tem ajudado a aumentar mais esse furor? Ou pior, você tem agido como Gamaliel. Vamos ver o que dá, né? Na comunidade, na igreja, nós como irmãos. Como irmãos, e de repente existe algum problema entre alguns irmãos. E você sabe, você é presente. Você tem sido a pessoa que vai trazer, ou vai apacentar esses corações e trazer a união desses irmãos, ou você tem sido aquele que vai colocar gasolina no fogo? Quem nós temos sido? Sabe por quê, irmãos? Deus fala, prestem bem atenção. Uma das coisas que Deus abomina está na palavra dele. É aquele que traz intriga entre irmãos, e não é apacentador. Essa passagem Deus fala, eu odeio isso, mas eu abomino isso. Dentro do seu lar, lá no seu trabalho, no meio social ao qual você convive, dentro da igreja ou entre irmãos. Ou tem sido pragmático, tem um pragmatismo neutro, cautela que não se compromete com a verdade. Eu vou deixar quieto isso aí. Deixa quieto. Deixa as coisas seguirem por esse caminho. Se é de Deus, eles vão fazer as pazes. Se não é, aí vai continuar assim mesmo. Não seja um neutro, não, irmãos. Não seja um neutro na sua casa, não seja um neutro no seu trabalho, não seja um neutro na igreja, não seja um neutro aonde você tem um relacionamento social. Seja um cristão. E diante dos sofrimentos, e diante das perseguições, diante até mesmo das rejeições, você tem praticado fidelidade persistente. Você tem sido um crente ao qual está vivendo a perseverança dos santos, ou tem lamentado, ou tem resmungado a respeito do que você está vivendo. De repente é um sofrimento, de repente é uma rejeição, de repente é algo que você pensava que o seu pensamento, o seu sonho era de uma maneira, mas o que Deus está trazendo para você é algo totalmente diferente. Porque os apóstolos, eles se alegraram em sofrer por Cristo. Alegria no sofrimento, e eles continuaram na constância a pregação do Evangelho. Constância a pregação do Evangelho. Não, eu vou ficar um pouco neutro. Por quê? Porque se eu chegar e compartilhar esse vídeo, eu compartilhar essa mensagem, essas pessoas, elas vão começar a me rejeitar, porque vamos ver que eu sou crente agora. Deixa elas verem que você é crente. Deixa elas saberem que você é crente. Mas vão me rejeitar. Muitas vezes vão. Como rejeitaram a Jesus Cristo. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Muitas vezes vai acontecer. Muitas vezes nós vamos sofrer.
Mas tudo isso é plano do Senhor. Amém. Tudo isso é plano do Senhor. Para a glória de Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se também, nem tudo que está dando certo está certo. Principalmente com relação à vida eclesiástica, à igreja. Tem coisas que a palavra não diz, estão praticando, fazendo, mas o que importa é resultados. Pragmatismo. E o pragmatismo ele está em todo lugar. Está em todo canto. É um tumor. O tumor cresce. Cresceu, ele cresce, ele cresce, ele cresce e cada vez mais crescerá. Porque um dos sinais da volta do Senhor é a apostasia. O que é apostasia? O afastamento da fé genuína. Onde vamos encontrar pragmatismo. Vamos encontrar estratégias e tudo isso humano, porque não está necessário às Escrituras. Não está necessário. O homem, devido à sua natureza maligna, pecaminosa, irmãos, ele vai procurar atalhos. Sempre vai procurar um atalho para fugir do confronto da santa palavra do Senhor. Amém? Oremos, Pai.